Muito bem, irmãos. João 14, 21 é o texto que eu vou me basear para nós falarmos sobre o que é que a Bíblia diz sobre amar a Jesus e sua obra. Domingo passado, inclusive, a gente, num determinado momento da mensagem, comentou a respeito do livro do Zygmunt Bauman, ficou muito famoso quando ele fala sobre a modernidade líquida, lembrando dos tempos em que vivemos. Ele é um sociólogo que analisa o nosso tempo, o tempo em que nós estamos vivendo, e ele chegou à conclusão, na sua teoria, que nós vivemos a modernidade líquida. Alguns usam aquele termo, você já deve ter ouvido, de pós-modernidade. Modernidade começou há 200 anos, mais ou menos, com a Revolução Industrial, que transformou a maneira do Ocidente enxergar as coisas. A industrialização trouxe uma revolução nas relações de trabalho, de produção e nas relações humanas. Então, coisas que no passado estavam muito fechadas, né, determinadas. Quem nascia ia terminar morando na mesma cidade, sucedendo o pai na profissão que ele tinha. Isso tudo foi transformado, né? As pessoas, me lembro da professora contando que veio um senhor do interior trabalhar na empresa, acostumado com a roça, né? Com aquela família, tudo junto. Quando eu ter terminado o horário, ele sumiu. E todo mundo ficou preocupado na fábrica. Cadê fulano? Não vai no banheiro, não está? Procura. Daqui a pouco ele aparece. E quando ele aparece, essa professora que era assistente social pergunta, mas o que aconteceu? O que houve? Ele, não, é que fazia muito tempo que eu estava fora de casa, eu fui ver como é que está minha família lá. E ele saiu da fábrica, foi até a casa, como se ele estivesse na roça, né? Ele saiu da roça, foi lá, está tudo bem, voltou. Porque, sem perceber que mudou o ambiente, as relações, agora você bate cartão e se acontecer algum problema lá, eles se viram, né? Então, essas coisas todas, essa modernidade trouxe, que cria ambiente propício para o capitalismo, ele transforma essas relações todas, e hoje nós estamos vivendo as plenas consequências da modernidade. Então, todos aqueles ganhos que ele trouxe para nós, essas coisas todas, por exemplo, a gente fala as plenas consequências. Recentemente, eu estava até ouvindo o culto desse dia que a gente estava sem projetor. A modernidade trouxe isso, essa facilidade. Olha, agora a gente projeta coisas bonitas e tal, só que qual é a plena consequência disso? O nosso cérebro ficou mais preguiçoso, né? Se não tiver letra lá, eu não lembro mais como é que canta a música. Então, isso é um efeito colateral, não é? Não deveria ser assim, mas acontece. Com relação às relações, houve uma ruptura dessas relações, que antigamente eram muito rígidas. Casou, vai morrer ao lado dessa pessoa, nasceu nessa cidade, vai morrer nessa cidade, profissão vai herdar do pai, essas coisas todas. Uma das coisas mais difíceis que a gente percebe é com relação ao amor. O amor, como nós dissemos domingo passado, o Zygmunt Bauman, inclusive, fala sobre isso, né? Ele tem um livro chamado Amor Líquido, para ver como é que as relações ficaram fluídas, elas não estão mais estanques, né? Não são mais sólidas, elas são líquidas, mas essa psicanalista falava que ela mudaria hoje para amor gasoso, porque a coisa está chegando naquele momento que você... Os irmãos não ficam assustados quando o pessoal fala que tem um trisal, não é mais casal, é trisal. Quando a pessoa... eu já casei e descasei umas 2 dúzias de vezes e tudo normal, não é? Isso vai esvaziando o conceito de amor, que é uma coisa, que é um conceito muito sério no cristianismo,
porque o nosso Deus, se há uma coisa que Ele faz questão de provar, de definir para nós, deixar muito claro para nós, é o seu amor. Ele não está muito preocupado em provar o seu poder. Ele, embora ele seja poderoso, Paulo escreve dizendo que Deus prova o seu amor para conosco. No fato de Cristo ter morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus é a prova. Deus amou o mundo de uma tal maneira, esse amor é um amor tão especial, que Ele deu seu Filho. Então hoje eu gostaria de pensar, quando nós falamos assim, eu amo a Jesus. Então é uma frase que nós esperamos que todo mundo na igreja ame a Jesus. Em primeiro lugar e acima de tudo. Não é? O que diz João 14, a partir do verso 21? Ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Muito bem. Quando a gente ama Jesus, o que a gente faz? O que a gente faz? O que alguém faz? Você está evangelizando alguém, está discipulando alguém, está ensinando os seus filhos, e aí você fala assim, olha, eu percebo que ele ama Jesus pelo quê? Como é que eu percebo que o meu filho está amando a Jesus, ou que um crente novo, uma pessoa nova na vida da igreja, está aprendendo a amar a Jesus? Eu vi uns videozinhos, eu acho tão muito legal aquilo. Os pais abrem três pratos, né, e tiram ao mesmo tempo o guardanapo. Aí um dos pais não tem bolacha para ele. A criança tem duas, o outro tem um e o outro está vazio. Então a criança abre assim, toda feliz, vai pegar e daí ela percebe que a mãe, no prato da mãe não tem bolacha. E ela tem dois. E aí algumas crianças, elas pegam assim, quando elas percebem, ela pega um, põe, tem uma até que coloca no prato da mãe, coloca o copinho em cima de novo e tira. Para você tem também, né? Aí os pais chegam a chorar de emoção, falar, olha, meu filho, ele considera o outro, ele sabe dividir, ele não é egoísta de falar, não, as minhas bolachas, eu tenho duas, eu quero as minhas duas, você não tem, ema, cada um com os seus problemas, né? Mas o que eu queria pensar então, meus irmãos, que amor, quando a gente fala assim, o que é que a Bíblia diz sobre amar a Jesus? Amar é, antes de tudo, um compromisso. Amar é um fato, tá? Amor, ele se revela na disposição que nós temos. O amor, ele se revela nessa disposição de organizar, arranjar, distribuir. Quando você vai lá e pega suas compras, chega no mercado e começa a dispor as coisas, organiza. E o amor faz isso. O amor tem essa disposição de organizar para poder servir. Então, isso indica a tendência, a nossa inclinação, mas especialmente a disposição de auxiliar, porque amor é servir. Amor, como nós brincamos no passado, não é eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu queria pensar com os irmãos hoje sobre 6 características do amor, desse amor que tem essa disposição. Tudo é uma disposição, tudo é esse ato na direção de organizar. Primeiro característica desse amor que alguém... O que a Bíblia diz sobre amar a Jesus? Primeira característica de uma pessoa que ama Jesus é como ela resolve o chamado. Vamos pensar que Marcos 1, de 16 a 20, eu vou só destacar esse versículo, tá? Diz que Jesus, passando, viu Pedro e André, Simão, naquela época ainda, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores.
E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quem ama Jesus recebe um chamado de Jesus para vir a mim, para me seguir, para estar comigo. Vamos pensar nesse texto sobre que disposição existe. A primeira delas, essa disposição de atender imediatamente ao chamado. Meus irmãos, quem ama Jesus, atende a Jesus. Quando você vê um crente que fica assim, o cara vai, não vai, não sei se você fica naquela dúvida, essa falta de decisão, essa disposição, desse ato assim, é o seguinte: eu vou seguir a Jesus. Então, a partir do domingo que vem eu vou vir no culto às 18 horas e pronto. Mas o cara larga tudo, o baile, o que ele tinha que fazer, o futebol. Ele tem uma disposição de atender imediatamente ao chamado. Porque, como nós vemos lá, quando ele disse isso, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E enquanto não acontece esse instante em que a gente larga as redes, a gente ainda não ama Jesus. A gente está dividido, e a gente sabe que quem está dividido, quem está em cima do muro, está do outro lado. Né? Não pulou para cá. Com relação ao chamado, essa disposição de atender imediatamente. Segundo, é de deixar coisas e pessoas. O verso 17 diz, em primeiro lugar, que Simão e André, Pedro e André, os irmãos, deixaram as suas redes e o seguiram. O texto continua dizendo o seguinte, que indo um pouco mais adiante, Jesus viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. E amar a Jesus, meus irmãos, envolve deixar coisas, como Pedro e André deixaram as redes, e envolve deixar pessoas também. E o próprio Jesus vai falar, não é? Se você não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos e coisas por amor de mim, você não é digno de mim. Então, existe essa disposição de deixar coisas e pessoas. Eu já disse para os irmãos, vocês podem procurar lá Andréa Vargas, essa irmã conta a transformação que houve na sua vida, como ela praticava o lesbianismo, né, na sua juventude, quando ela fala que entrou na igreja para tirar a colega de dentro da igreja, porque ela achava um absurdo, e ela acabou aceitando a Jesus e começou a estudar a Bíblia. E aí ela fala assim, olha, não foi o pastor que me falou, não foi a igreja que me impôs. Eu comecei estudando a Bíblia sozinha, eu percebi que se eu quisesse andar com Jesus, se eu quisesse atender o chamado de Jesus, se eu quisesse seguir Jesus, eu teria que deixar alguns lugares e algumas pessoas. Ninguém teve que dizer assim, você não pode mais ir, porque essas coisas são do mundo. Ela percebeu, o problema é o seguinte, eu quero seguir Jesus. E essas pessoas e esses lugares não dá para continuar com Jesus com essas amizades, com essas pessoas. Então a gente tem que ter essa disposição de atender imediatamente, enquanto não chegar esse momento em que você deixa, esse instante que você deixa as coisas, não aconteceu ainda de amar. E essa disposição de deixar coisas e pessoas. Então, primeiro chamado, se você ama Jesus, você atende imediatamente, você está disposto a deixar coisas e pessoas para trás, as redes e até os parentes. A segunda característica é o seguimento. Veja no Marcos 8,34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa expressão de seguimento, ela é importante porque a gente não segue a Jesus, não é uma decisão de uma semana. É uma decisão que envolve o resto da nossa vida. Eu até pergunto para aqueles que vão se batizar, até quando você pretende ser crente? E eles, não, até morrer, né? E é gostoso ouvir o novo crente responder dessa maneira tão imediata. Não, agora não tem volta na cabeça dele, né? E envolve todas as áreas da nossa vida. Não é um problema só de agenda. É um problema de coração. Envolve o
que eu sinto, como eu reajo às disposições que eu tenho. Pensa que Jesus chamou Pedro naquele momento, ó, larga as redes aí, mas houve vários outros chamados durante a caminhada. Nós somos chamados a seguir a Jesus quando a gente enfrenta um adversário, quando a gente enfrenta uma doença que a gente não sabe o que fazer, quando a gente tem que tomar uma decisão difícil. Estamos sendo chamados a seguir a Jesus todos os dias. A gente acordou de manhã, o que eu vou fazer hoje? Quem é que eu vou seguir? Meu coração, o mundo, Jesus, um influencer? Quem é que eu vou seguir? Tá? E a gente precisa aprender a frustrar as expectativas humanas. Você vai trabalhar com as pessoas e elas falam, nós temos um esquema aqui e você, cara, estou fora. Não é? E você frustra as expectativas humanas porque eles esperavam que você pensasse como eles. E você começa a pensar de uma maneira diferente. A mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a gente agora tem a mente de Cristo. O homem natural não consegue entender a vida espiritual, mas nós discernimos todas as coisas porque nós temos a mente de Cristo. Então a gente acaba tendo essa disposição de frustrar as expectativas humanas. E a disposição de frustrar o próprio ego. Essa é complicada. Né? Talvez por lado de fora a gente administra, mas lá no fundo a gente sabe que queria tanto, Senhor. E a gente precisa aprender a negar-se a si mesmo, a não permitir que o ego lide conosco. E Jesus fala claramente, né? Olha, se você quiser me acompanhar, você vai ter que frustrar o seu ego. Mas quando estamos seguindo a Jesus, nós temos essa disposição de frustrar o nosso ego, de abrir mão da nossa vontade. Como Jesus fez no Getsemane, né? Se for possível, passa de mim este cálice. Mas, no entanto, não seja como eu quero, seja feita a sua vontade. Então, a primeira é o chamado, a segunda é o seguimento. Como é que eu estou seguindo a Jesus? Isso revela se eu amo ou não. Chamado, seguimento, a obediência. Quando eu estou pensando em seguir a Jesus, essa caminhada longa, perseverante, não é? Uma longa obediência numa mesma direção. Isso é o seguimento. A obediência são esses lugares pontuais que a gente tem que tomar decisões diárias. Como eu disse, hoje eu acordei se eu vou seguir Jesus ou não. O verso 21 de João 14 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem ama, obedece. A obediência revela uma disposição de conhecer os mandamentos. Por isso que Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão ao quê? Mandamento de quem? Dele, os meus mandamentos. Lembra que naquele tempo tinha uma discussão muito séria se eles deviam seguir o que Jesus dizia ou o que os escribas e doutores da lei diziam. O Sermão do Monte, que é uma compilação dos ensinos de Jesus, é uma confrontação de ensinos. Vocês ouviram o que foi dito, o que os antigos disseram. Eu, porém, vos digo. E aí tem muito ensino que a gente precisa compreender, que a gente precisa conhecer os mandamentos de Jesus. Ah, meus pais pensam assim. Tá, seus pais pensam dessa maneira, sua família pensa dessa maneira, o mundo, vou usar essa expressão, o mundo pensa dessa maneira, os evangélicos estão pensando dessa maneira, mas o que Jesus pensa? E aí mergulhar nessa disposição de conhecer os mandamentos de Jesus. Então, agora, você pode dar esse chute na canela de alguém aí, não é? Fulano não lê a Bíblia todos os dias. Como vai conhecer os mandamentos de Jesus? Fulano não tem uma revista da escola dominical, não rabisca, não consulta, não compra um livro, passa um ano inteiro sem ler um livro que possa ajudá-lo a compreender melhor um assunto. Os cultos da igreja são assim, se der eu vou. Então essas coisas revelam assim que eu não tenho essa disposição de conhecer os mandamentos de Jesus. Tá? Então quando a gente quer obedecer a Jesus, eu preciso saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Aquela história daquele livro, né, em seus passos que faria Jesus. Eu não vou fazer nada sem fazer essa pergunta
antes de tomar uma decisão. Se Jesus estivesse no meu lugar, nas circunstâncias que eu tenho, como é que ele reagiria? Como é que ele responderia à minha esposa? Como é que ele responderia ao meu marido? Como é que ele lidaria com o meu filho? Como é que Jesus faria? Tá? Segunda, essa disposição de se submeter à direção do Espírito. O capítulo 14, Jesus fala diversas coisas, mas a partir do verso 16, ele vai dizer, ele vai citar o Espírito Santo em 3 ocasiões. No verso 16, ele diz, eu pedirei ao Pai, ele vos dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês sempre. Esse outro é igual, é um outro igual. No grego é um outro igual, tá? Para o português a gente tem que falar igual, outro igual e outro diferente. Fulano tinha um fusquinho igual o seu, só que ele era laranja, o seu é verde. Não é? É outro igual, mas diferente. Mas tem outro que é igualzinho, que é os mesmos detalhes. Então, o Espírito Santo, esse outro conselheiro, é outro igual. Outro conselheiro igual, para estar sempre com vocês. No verso 17, ele diz que esse conselheiro é o Espírito da verdade. Nunca vai mentir para nós, nunca vai nos enganar. Tá? E no verso 26, ele diz que esse conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Então o Espírito Santo tem um ministério hoje de nos ensinar. Lembra que ele tem um ministério de convencimento, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem esse ministério de ensinar. É ele que nos conduz, ele que ilumina a nossa mente. Lembre, irmãos, a Bíblia é a revelação objetiva de Deus. Aqui está escrito assim, ó, não é para adulterar, não é para roubar, não é para dar falso testemunho, não é para cobiçar. Está objetivo. Já disse, né, não precisa me procurar, o pastor, vamos orar comigo, que eu estou com uma vontade de roubar, e eu não sei se eu devo, se eu não devo. Não precisa nem de ninguém para orar, porque está escrito claramente, não furtarás. É uma revelação objetiva de Deus. Existe também uma revelação que é subjetiva. Por exemplo, onde é que está na Bíblia que o Edivaldo Fernandes Rosa, brasileiro, nascido em 63, ia ser pastor? O negócio que teve que ter uma compreensão particular para a minha vida. Tá certo? Então, quando o Espírito nos ensina, ele nos ensina. Isso aqui é uma revelação objetiva que não tem mais, ninguém mais vai escrever um próximo livro. A gente fala, né, que tem Atos 29, tem Hebreus 11, está em aberto. Mas não é porque a gente crê que falta alguma coisa. Isso é para nos incentivar a entender que nós podemos continuar escrevendo uma história. Tá? Mas a gente sabe que não vai ter mais revelação objetiva. O trabalho do Espírito hoje é nos iluminar a mente para a gente compreender a revelação objetiva. Para ninguém falar assim, pastor, eu li e não entendi. Não, vamos ler mais um pouco, vamos estudar mais um pouco, que o Espírito vai iluminar a mente, vai trazer entendimento. Porque o ministério dele é nos ensinar, tá? A vontade de Deus para a nossa vida. Então, e quando eu aprendo, eu tenho disposição de me submeter à sua direção. Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero saber o que ele tem para me dizer. E segundo, eu desejo, aprendendo o que ele me ensina, eu quero obedecer. Que é exatamente a terceira disposição. Ouvir. Ele me ensinou. O que eu faço com o que ele me ensinou? Pratica. Vai obedecer. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se as praticarem. Nós falamos sobre o chamado, o seguimento e a obediência. A quarta característica é o amor, o próprio amor. Porque Jesus, lá em João 13, lembra que essas coisas estão acontecendo na última ceia. Um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí nós temos primeiro, uma disposição de ter Jesus como padrão. O primeiro exemplo que eu tenho, o primeiro padrão que eu busco, é o próprio Jesus. Eu acabei de citar aqui o Zygmunt Bauman, daqui a pouco a gente fala assim, o John Piper falou,
Calvino falou, a gente cita aí outras pessoas, mas o primeiro e mais importante é Jesus. Eu reconheço, né? Nós temos Jesus aqui como padrão, e entre eu e Jesus tem um monte de gente aqui no meio do caminho que eu posso tomar como exemplo. Olha, fulano, que crente maravilhoso. Eu precisava ser crente que nem ele, né? Primeiro, antes de chegar a Jesus. São pessoas que expressam um pouco de Jesus. Mas o meu exemplo, o meu padrão é Jesus. Por isso que Jesus disse para ele, olha, vocês vão amar como eu os amei. Tá? Difícil. Né? Ele nos disse, olha, vocês devem amar os que orar por quem vos persegue, amar os inimigos. Isso significa ter uma disposição de organizar-se para fazer o bem para esse outro, para servi-lo. Paulo vai recomendar a mesma coisa, né? Se teu adversário, se teu inimigo tiver fome, você faz o quê? Morre seco, esturricado. Exato, porque esse é aquele que vem no nosso coração, né? Agora, tem até o hino que fala assim, quem me viu na fraqueza, quando eu estiver na forma, vou me vingar, minha bênção vai ser a vingança, não é? Então, não, o nosso padrão é Jesus. Como eu amei vocês, vocês devem amar os outros. Tá? Isso eleva o nosso padrão de amor. Uma disposição de valorizar os outros. Vocês devem amar uns aos outros. Não somente a si mesmo, não somente as coisas que vocês gostam, mas amar o outro. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente valoriza o outro e age em seu favor. Lembra que Tiago diz assim, olha, se você vê uma pessoa passando fome e diz assim, Deus te abençoe, vai com Deus e não faz nada, essa fé é morta. Esse amor, você ama as pessoas, mas esse amor não tem valor algum. O amor, ele age, lembra que é uma disposição de agir, é sempre um compromisso, é sempre um ato. E por fim, essa disposição de testemunhar, porque Jesus diz que, quando ele dá esse novo mandamento, que vocês devem se amar, ele termina dizendo assim, é esse tipo de amor que todos saberão que vocês são meus discípulos. Eles não vão saber que nós somos nossos discípulos de Jesus pela camiseta que a gente usa, pela igreja que a gente frequenta, pela palavra que a gente fala. Eles vão perceber que nós somos discípulos de Jesus quando nós nos amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, buscarmos o bem um do outro. Amor não é gostar, viu, irmãos? Isso é muito importante a gente entender. Às vezes a gente amar é fazer o bem ao outro, é buscar o bem, o melhor para ele. E não precisa ser, mas eu tenho que sentar do lado dele, eu tenho que convidar ele para almoçar na minha casa, eu preciso passar as festas com ele. Não. Mas se ele tiver uma necessidade, você pode amá-lo, você pode servi-lo, você pode atender naquilo que for possível. Isso não significa que você tem que viver com gostar dessa pessoa, tá? Isso na igreja é assim, eu vou gostar de todo mundo da mesma maneira? É impossível, irmãos. Vamos ser honestos, não é? Não dá. Disposição para testemunhar, porque com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é que eu vou expressar Cristo para as pessoas? Às vezes tem crente que é chato, porque ele fala tanto da igreja dele, tanto de Jesus até, mas as pessoas não veem que ele ama. Tá? Então a gente precisa falar de Jesus, convidar para a nossa igreja e envolver esses atos em amor. Não é uma coisa ou outra. A gente precisa fazer essas coisas por amor ao nosso Senhor e por amor a essas pessoas. Perceber o perigo que eles estão vivendo. A quinta é a comunhão. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se não os lavar, você não terá parte comigo. Na nova versão transformadora, já diz que você não terá comunhão comigo. Essa disposição de ser tocado por Jesus, lavar os meus pés, de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Ter comunhão com Jesus é permitir-se ser tocado por Ele. Tá? É permitir-se ser transformado.
Quando a gente pede para as pessoas lerem a Bíblia, vem estudar a Bíblia comigo, leia a Bíblia em casa, porque ninguém vai sair impune de ter esse contato com Jesus. Tá? E ali o que Jesus estava falando exatamente, Pedro, eu estou fazendo algo em sua vida, na vida de vocês, eu estou expressando algo para que vocês aprendam, você precisa permitir que eu faça isso na sua vida. E Pedro está dizendo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Percebe esse tipo de... Você já fez isso? E o senhor pode parar agora. Não, Jesus está num processo de fazer alguma coisa na sua vida e você querendo impedir que ele faça. A gente precisa ter essa disposição, Senhor, eu quero ser tocado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto. Eu quero que isso mude. E o Senhor faz o que precisa fazer. Mesmo que eu não entenda, mesmo que... Pedro falou, não, Senhor, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Senhor, e vai fazer o serviço do empregado mais baixo da casa? Ele tinha uma compreensão. Lembra que ele falou assim, a gente precisa frustrar as expectativas do mundo. A expectativa do mundo é que Jesus tinha que ir para o lugar de honra. Ele merecia, ele era o Senhor e mestre. Mas ele frustrou essas expectativas e foi fazer o serviço mais humilde. Tá? A igreja, inclusive, é o lugar que Deus usa para nos humilhar, porque Ele quer que nós sirvamos aquele irmão mais humilde, que não sabe, que precisa. Tenho encontrado gente assim, a igreja não é organizada, sabe? O cara é pós-doutor em administração, a igreja não é organizada, eu já sei ler em 5 línguas, o meu pastor não fala inglês, e aí começa a achar defeitos, né? E os irmãos, ninguém nunca saiu... O máximo que o pessoal foi para a Bahia, eu já fui em 5 países, sabe? E fica assim, achando que é muito. Eu falo, irmão, você precisa servir essas pessoas. Você foi chamado, pensa no Jesus como nosso padrão, né? Que deixou seu trono da glória e veio servir a gente, a humanidade caída. Não é? Então, a gente precisa aprender a servir na vida da igreja. E a comunhão nos leva a isso. E praticar o que experimentou. Pedro, vocês viram o que eu fiz com vocês? Para que vocês façam como eu lhes fiz. A gente precisa praticar o que experimentou. Quando eu fui alcançado pela graça, eu consigo hoje perceber assim, Senhor, que alcança essa pessoa também. Imagina aqueles crentes de Damasco, então, Saulo está vindo para cá. Eu acho que os crentes falam, Senhor, que o cara caia morto no meio do caminho. Eu acho que pouquíssimo fala, Senhor, converte ele. Porque o cara era tão, respirava ameaça de morte, só pensava em morte, que alguém falava assim, não, esse cara jamais vai se converter. Não é? O próprio Ananias falou, o senhor sabe de quem o senhor está falando? Então, a gente tem que... olha, eu fui alcançado pela graça. Irmão, faça uma rápida viagem no seu interior. Não precisa fazer aqueles 3 pecados, vezes 365 dias, não. Escolhe só os mais cabeludos. Os 3 mais cabeludos que você já cometeu. Você fala, meu Deus do céu. Se eu descobrisse que alguém fez isso, esses 3 que eu cometi, eu não perdoava. Então, mas Deus me alcançou, me perdoou, me aceita, toca em mim, transforma, quebranta, me forma de novo. E eu preciso fazer isso com as outras pessoas. Isso a comunhão me leva a isso. Façam como eu lhes fiz. Eu perdoei o pior de vocês. É por isso que Paulo, quando está no final da vida, fala, eu era o pior dos pecadores. Blasfemo, perseguidor, insolente. Mas a graça me alcançou. Por isso ele saiu pregando para o mundo todo. Tá? E por último, a restauração. A gente conhece bem essa história. Quando Jesus já ressurreto, aparece para Pedro. Lembra que o contexto é Pedro, vou pescar. E todo mundo vai atrás dele.
As redes que ele abandonou imediatamente, aquela disposição de obediência imediata, agora ele volta para as mesmas redes. Como isso é simbólico, isso é emblemático, no sentido de que Pedro voltou para onde ele tinha saído, da onde ele tinha saído. Voltou para o começo, ou abandonou tudo que ele tinha experimentado nesses 3 anos. Jesus aparece, e Pedro faz isso, provavelmente porque falou, eu não sou digno do ministério, porque eu neguei o Senhor Jesus 3 vezes. Não foi uma, não. Tem o agravante. O cara confirmou assim, confirmado, né? Aí pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Primeiro, a gente precisa ter disposição para tratar o pecado. Jesus voltou para tratar o pecado de Pedro. Pedro pecou, ele negou Jesus. Tá? 3 vezes. Os outros fugiram, o outro vendeu, o outro foi incrédulo. Todo mundo morreu de medo, ficou com medo, tentou escapar das consequências. E naquele momento, Pedro ainda ficou magoado. Mesmo Jesus estando ali. Essa mágoa de Pedro é um dos pecados que Jesus veio tratar de Pedro. Tá? E quando a gente ama Jesus, a gente está disposto a ser restaurado. Eu aprendi e aí vamos ver o que é que Jesus fala. Porque eu aprendi na minha infância, você está em pecado, não tome a ceia. Porque quem tomar a ceia indignamente, né? E aí a gente aprendia isso, eu não vou tomar ceia. E eu carreguei isso comigo até o dia que eu me tornei pastor. Eu que tinha que celebrar a ceia. Eu falei, meu irmão, por favor, quando você diz assim, eu não vou pegar a ceia porque eu tenho pecado, você está negando a eficácia do sangue de Cristo. Porque essa mesa é exatamente esse convite, começa de novo. Não é para deixar de tomar a ceia, é para tomar a ceia porque a ceia é uma proclamação de que há perdão para os pecados. Se você se arrepender, zerou. Começar de novo daqui para frente. Tá? E aí a gente tem que aprender com Jesus. Porque lá alguém me ensinou desse jeito, eu falei, não, vamos tratar do pecado. Aqui é um convite para você tratar, a mesa da celebração da ceia do Senhor é um convite a tratar do pecado. E a gente precisa ter essa disposição. Não ter medo do pecado, no sentido de, aliás, como é libertador, você fala, Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, o pecador. Tá certo? Aquele publicano que batia no peito, né, dizendo, tem misericórdia de mim, o pecador, foi esse que saiu justificado, inocentado diante de Deus. Tá? Então a gente tem que tratar. Ah, mas é feio, de novo, Senhor, estou aqui com o mesmo pecado. Vamos nessa disposição, levar a nossa mágoa, medo, seja lá o que for, que pecado nós tivermos diante de Deus. E por fim, a disposição de experimentar a graça de Deus. Pedro está dizendo assim, ele está magoado, não está entendendo exatamente o que Jesus está dizendo, mas ele se entrega ao fato de que Jesus sabe todas as coisas. E se o Senhor está me perguntando, está tratando, o Senhor sabe, tu sabes que eu te amo. Esse amor tão... Eu conversava com uma pessoa que falava, olha, tentando mostrar para ela assim, como é que o ser humano é capaz de realizar atos tão altruístas, tão generosos, e ao mesmo tempo, na mesma circunstância, tomar algumas decisões tão mesquinhas, no mesmo ser humano. Tá? Essa ambiguidade nossa, essa contradição que existe em nós. Tá? E a gente precisa experimentar a graça de Deus, porque nós estamos num seguimento de Jesus. Existem os pontos que eu preciso obedecer, mas o seguimento significa que eu preciso seguir hoje e amanhã e na nova circunstância. Tá bom? Vocês lembram aí quais são os 6 pontos que eu falei hoje? Pode dizer um ou outro,
chamado, seguimento, obediência, amor, comunhão e restauração. São mais 6 pontos aí para a gente perceber. O que a Bíblia fala sobre amar a Jesus e sua obra? Quando eu tenho essas disposições, eu estou começando a amar Jesus, eu estou amando a Jesus. De atender o chamado, de segui-lo, de amar a Ele e ao próximo, de me permitir tratar dos pecados e ser restaurado. Tudo isso revela amor. Mais do que falar. Experimentar essas disposições da nossa vida.